Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia em Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Essa narrativa bíblica tem como epígrafe essa frase em negrita acima do texto: o desenvolvimento da salvação. E o tema dessa nossa reflexão é desenvolvendo a nossa salvação. Amém? Ok, versículo 12, assim está escrito: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Pai querido, nós te rendemos graça por esta palavra. Visita-nos poderosamente e ministra profundamente, Pai, no mais íntimo do nosso ser, a palavra que é viva, que produz vida e que nos renova e que nos transforma a cada hora, a cada instante, que por ela somos alcançados. Esta é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, ao contrário do que muitos imaginam e até se equivocam ao ler esse texto, e assim interpreta de uma forma precipitada, imprudente, considerando a salvação como um processo contínuo. A salvação não é um processo. A salvação não é um processo contínuo. A salvação é um ato instantâneo. Realmente nós não sabemos quando ocorre, quando isso surge em nós. Mas a verdade, a grande verdade, é que não é um processo contínuo. Apesar da Bíblia falar, desenvolvei a vossa salvação, e aqui eu espero que venhamos compreender um pouco sobre isso. Alguns pensam que a salvação é um processo. E por meio desse pensamento, por meio dessa teoria, vive uma certa inconstância, porque não sabe se é ou se não é salvo, não sabe se está ou se não está salvo, ainda não tem a segurança. E se há algo que nós podemos aprender nas Escrituras Sagradas, é que Deus espera que nós venhamos ter a convicção da salvação, que estamos em Cristo e que nada nem ninguém nessa terra poderá nos afastar dele. A Bíblia nos fala isso em determinadas passagens. Permita-me compartilhar alguma convosco. Vamos para a Epístola de João. 1 João capítulo 5, versículo 13. Os irmãos encontraram? 1 João capítulo 5, versículo 13. Assim está escrito: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Esta palavra que nós cremos, esta palavra que nós vivemos, ela nos assegura que temos, não que teremos, mas que temos a vida eterna em Cristo Jesus. A segurança, a convicção de que nós somos salvos em Deus. Há outras palavras bíblicas, e essa aqui o próprio Cristo pronunciou, e eu convido a igreja também a acompanhar em João capítulo 10. João capítulo 10, versículo 27. Amém? João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E escuta bem, irmão, o que está escrito:
e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. O que Jesus está dizendo é que ninguém pode arrebatar uma ovelha do seu aprisco, que ninguém pode simplesmente roubar alguém de suas mãos, aquele que lhe pertence, porque o poder do Pai é maior. E agora te convido mais uma vez para ler só mais esse versículo que se encontra em Romanos. Romanos capítulo 11, versículo 29. Amém? Assim está escrito: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, não há quem possa revogar. Bem, então até aqui nós entendemos e não precisamos de mais versículo para assimilarmos a ideia de que Deus espera que nós venhamos ter total e plena convicção da nossa salvação. Esses dias eu conversando com alguém, eu disse: você tem certeza da sua salvação? Ele disse bem assim: olha, eu sei que hoje eu estou salvo, mas amanhã eu não sei se eu vou estar salvo. Aí eu: como assim? Me explique isso direito. E não precisou de muitas palavras para acreditar que ele imaginava que no céu tinha um anjo escrivão, que escrevia o nosso nome no livro da vida, mas também tinha um anjo borracheiro, aquele que pegava a borracha e de repente, por causa de um deslize, de uma falha, de um erro, ele simplesmente apagava o nosso nome do livro da vida. Você consegue imaginar Deus assim? Eu não. Eu não consigo imaginar escrevendo, apagando, escrevendo, apagando, escrevendo, apagando. Na realidade, o que Deus escreve não há quem apague. O que Deus determina não há quem invalide. Não há quem possa invalidar. Então, se Deus escreveu, está escrito. E isso a Bíblia nos diz. E isso a Bíblia nos garante. Porque nada poderá nos separar do amor de Deus. Quem nos separará? Não é assim que está escrito lá em Romanos capítulo 8? Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição, perigo, fome ou nudez? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar de Deus. Então, se estamos em Cristo, nós temos a garantia da salvação eterna. E, irmãos, quando nós não temos essa compreensão, a nossa vida cristã vive uma conturbação e uma turbulência. Eu já me deparei com jovens que iniciavam o ano de janeiro, ele era crente, mas quando chegava em fevereiro ele pedia licença a Deus. Ia pular carnaval. Depois se reconciliava. Então de março até junho ele era crente, mas quando chegava em junho ia dançar o São João, pedia licença a Deus. Então depois de julho até setembro, ele era crente, até o início de setembro. Depois ele se desviava de novo. E lá em outubro, ele voltava. Então você vê que tipo de vida é essa? Uma hora é, outra hora não é. Uma hora tem, outra hora não tem. Uma hora vai, outra hora não vai. Então está lá o anjo escrevendo, o anjo apagando, o anjo escrevendo, o anjo apagando. Estou salvo, não estou salvo, estou salvo. Parece vivo, morto, morto, vivo, vivo, morto, que as crianças costumam fazer. Que falta de maturidade para compreendermos a verdade da salvação em Cristo Jesus, que não se baseia em um processo contínuo, porque não se trata de algo baseado na meritocracia humana. Não é mérito, é graça, é dom de Deus, não por mim, conforme está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se vanglorie diante dele, mas por graça. E ainda não entendemos o que é graça. A graça que nos é
dada de graça, mas não veio gratuitamente para as nossas vidas. A gente costuma dizer que tudo há um preço, né? E aí, em determinada ocasião, eu falei, mas tudo há um preço. Aí o irmão disse, menos a salvação, pastor. Eu disse, mas até a salvação há um preço, irmão. A Bíblia diz que Jesus morreu por nós e comprou a nossa vida com seu puro, precioso, santo sangue. Não fomos comprados por ouro, prata, por valores corruptíveis, mas fomos comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Então a salvação não é de graça, a salvação é pela graça, porque eu não posso esquecer que para que eu venha viver com segurança, com garantia, com total confiança, alguém pagou o preço na cruz. Alguém morreu a minha morte e me deu o direito de viver a sua vida. Ele simplesmente foi subjugado por minha punição, por minha sentença. Foi escravo para que eu pudesse me tornar livre. Essa é a beleza e a maravilha do Evangelho. Irmãos, tenham cuidado com algumas teologias elaboradas em fundo de quintal. E nós que somos batistas e em toda a nossa história, se há uma verdade que nós defendemos, é a segurança da salvação, é a perseverança dos santos, é a convicção que aquilo que Deus nos deu, não há principado nem potestade, não há anjo, não há demônio, não há seres, nem criatura, nem altura, nem profundidade, nem latitude, nem longitude. Isso não nos imune a pecarmos. Somos passivos a erro. Lembre-se de Davi no Salmo 51. Ele cometeu barbáries aos olhos humanos, mas ele não perdeu a salvação. E quando ele fala com Deus, a oração dele não é restitui-me a salvação. A oração dele é restitui-me, Senhor, o quê? A alegria da salvação. É possível perdermos a alegria, a satisfação, o prazer, a despeito de momentos difíceis que estamos vivendo. É possível sim, mas a salvação não, porque o que Deus selou está selado. E não há quem possa reverter, porque os dons e a vocação são irrevogáveis. Agora, eu trouxe toda essa introdução para que os irmãos possam compreender e assim questionar se a salvação não é uma ação contínua, é um ato instantâneo. Porque a Bíblia diz, assim pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só a minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Porque a Bíblia manda desenvolver a salvação. Queridos, agora vamos entender o mistério que há por trás dessa palavra. A Bíblia nos apresenta 3 estágios da salvação, que se implica naturalmente nos 3 estados do tempo: passado, presente e futuro. O primeiro estágio da salvação se baseia naquilo que ocorreu no passado. Isso significa que nós fomos salvos por meio da regeneração. O segundo estágio é aquele que se baseia no estado do presente. Significa que nós estamos sendo salvos através da santificação. O terceiro estágio nos aponta para o futuro, que é o estado do futuro, que significa nós seremos salvos através da glorificação. Agora permita-me desenvolver com os irmãos esses subpontos sistemáticos que foram apresentados. Primeiro estágio, que é o estado relacionado ao passado, se trata da regeneração. Nisso fomos salvos. E se Deus nos regenerou, o que significa regenerar? É gerar novamente. Aquele que é nascido dessa carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Carne não pode entrar no reino dos céus, o Espírito sim. Por isso que Jesus disse, é necessário nascer de novo. Pois aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus.
O pastor Paulo Hortêncio, que já foi presidente da nossa convenção, um homem renomado, uma sumidade no estado de Pernambuco, na cidade do Recife, ele esteve na nossa igreja pregando. E é uma verdade que ele compartilhou conosco, algo bem interessante, é que disse: o nosso corpo peca, a nossa carne peca, mas o nosso espírito não, porque o nosso espírito já foi regenerado em Deus. Deus nos deu um novo espírito. Lembra quando Deus sopra em Adão no Éden? Aquele mesmo sopro Jesus nos concede em João capítulo 20, versículo 21, onde ele visita o lugar onde os discípulos estão enclausurados, preocupados, amedrontados, e diz: Pai, seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, e soprou neles. A raiz etimológica do grego em João é a mesma do hebraico em Gênesis. Ou seja, deu um novo espírito, fez do homem alma vivente. Deus e Cristo fez o homem espírito vivente e nos deu esse espírito. Tirou o coração de pedra, conforme estava escrito pelos profetas Ezequiel, Jeremias, e nos deu um novo coração, um coração de carne sensível a ouvir e a viver a sua vontade. Então, nesse aspecto, todos nós que tivemos verdadeiramente o encontro com Cristo, fomos salvos. Não sei em que momento isso aconteceu no seu passado, na sua história. E também não estou aqui para julgar, porque a Bíblia nos orienta o dever que precisamos prestar com a nossa própria consciência. Examine o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Se você tem o Espírito de Deus, você é capaz de examinar a si mesmo. Então, o estágio do passado, do tempo passado, fomos salvos por meio da regeneração. Deus nos gerou novamente, nós somos uma nova criatura, nós somos um novo ser, temos uma nova mente, a mente de Cristo, temos um novo coração, um coração de carne, segundo a vontade de Deus, para viver os seus preceitos. Então, irmãos, se Deus regenerou, você está regenerado. E isso nós podemos lembrar de uma pessoa que só viveu o primeiro estágio da salvação e foi salva. Alguém lembra de quem eu estou falando? Ela só viveu esse estágio da regeneração. Ela não chegou a viver o segundo estágio da santificação. Eu estou falando da vida terrena. Mas imediatamente foi para o terceiro estágio, que é o da glorificação nos céus. Alguém lembra disso? O ladrão na cruz. O que é que ele olha para Jesus? Ele diz o quê? Quando ele olha para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. O que é que Jesus disse? Desça dessa cruz. Procure fazer um discipulado. Procure ser catequizado. Faça um cursinho. Faça um catecumes. Seja batizado nas águas. Comece a dar o dízimo. Vá se santificando, se santificando, se santificando, se santificando. Conquistando a salvação. E se você for um dia digno, eu venho lhe buscar. Jesus disse isso? Não. O que é que Jesus diz a ele? Ainda hoje nos encontraremos no paraíso. Você vê que é o estágio da regeneração. Veja o quanto a regeneração é poderosa. Ele não passou pelo processo da santificação. Ele foi imediatamente arrebatado aos céus. O seu espírito foi elevado às alturas. Então, quando a Bíblia fala desenvolver a salvação, conforme está escrito no que lemos, é compreender esses três estágios e poder amadurecer a nossa vida cristã, porque, irmãos, esse assunto é muito importante para que venhamos viver, de fato, uma vida cristã. Você foi regenerado, ou seja, fomos salvos. Se você foi regenerado em Cristo, em algum momento da sua história, em algum momento da sua vida, você pode até entristecer o espírito, você pode pecar contra a sua própria carne, contra o seu próprio corpo. Você não perde a salvação, você apenas entristece a Deus e perde a alegria de estar na presença de Deus, se realmente você foi salvo. Agora entenda que se você foi salvo, regenerado, então a sua vida é outra, seus planos são outros, seus sonhos são outros, seus projetos são outros, seus objetivos são outros.
Nós conhecemos uma árvore pelos frutos. E você precisa frutificar os frutos de uma nova vida, de uma vida genuína. E que frutos são esses? Nós conhecemos: paz, amor, alegria, bondade, fidelidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas a Bíblia diz que não há lei. Não há lei, porque você agora é uma árvore de Deus e você vai frutificar os frutos do Espírito como um ser regenerado. E se de repente você não vive essa verdade, você pode ter dons, você pode ter cargos, você pode ter posições, você pode participar de ministérios, ter status e não ter nascido de novo. Não se esqueça, meus irmãos, que Jesus repreende uma procissão de religiosos que aos olhos humanos eram tidos como salvos, mas aos olhos divinos eram totalmente perdidos. E Jesus olha para eles e diz: vocês um dia me verão à destra do Pai, e nesse dia dirão: eu não profetizei em teu nome, eu não curei em teu nome, eu não falei em línguas em teu nome, eu não participei de ministério em teu nome. E sabe o que é que Jesus vai dizer a esse povo? Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Em outras palavras, fizeram o que fizeram, não para Deus e não por Deus, mas por si mesmo e para si mesmo. E alguns deles nunca foram usados por Deus. O poder que tinha era das trevas e nunca da luz. Quando eu me deparei, confesso aos irmãos, com esta palavra, eu fiquei preocupado, porque a Bíblia está falando de um grupo de gente dentro da igreja, sabe, que se adaptaram, sabe, com a dinâmica da igreja, que é agradável e encantadora, que se acostumaram com o ambiente, que se acostumaram com as pessoas, que se acostumaram com o lugar, e nunca tiveram um verdadeiro encontro com Cristo. Nunca viveram a experiência da regeneração. Eu disse: meu Deus, me tira desse meio. Eu não quero ser enganado, ludibriado. Eu não quero viver perdido dentro do caminho certo, andando em direção errada. Você já parou para pensar sobre isso? Quanta surpresa haverá naquele dia? Por isso, irmãos, fomos salvos, regeneração. Se você é regenerado, você entende que você persevera por ser salvo, e não persevera para ser salvo, porque se conhece uma árvore pelos frutos. A árvore é que produz os frutos, a árvore é que determina os frutos, não os frutos que determinam a árvore. Através dos frutos nós conhecemos a árvore. Mas agora, você vai entender que persevera por ser salvo, e não persevera para ser salvo. Esse é o primeiro estágio, referente e relacionado ao passado, ao estado do tempo passado. Fomos salvos por meio da regeneração. Segundo estágio, é o estágio relacionado ao estado presente. Somos salvos por meio da santificação. E aqui, desenvolvei a vossa salvação significa desenvolver a vossa santificação. Santo, no hebraico, vem da palavra kadosh, e o que significa? Ser separado, reservado. Por isso que a Bíblia diz: propriedade exclusiva. Você pertence somente a Deus. E nesse estágio da santificação, nós sabemos que é diário. Nós sabemos que é no nosso cotidiano. E nós vamos nos santificar, porque é uma espécie de oferenda a Deus. Nossas palavras, nossos pensamentos, nossas atitudes. Por isso que a Bíblia diz: pensai nas coisas lá do cima, buscai as coisas lá do alto. E aí, meu irmão, não há como acreditar que uma pessoa foi regenerada se ela não vive a santificação. A salvação é um ato instantâneo, mas a santificação não. A santificação é uma ação contínua. O que significa isso? Hoje eu tenho que ser mais santo do que ontem. E hoje, evidentemente, serei menos do que amanhã. Precisamos crescer em graça, de fé em fé, na certeza que Deus se revela em glória em nossas vidas. Então Deus nos chamou para ser santo.
Está amarrado em nome de Jesus. Deus nos chamou para sermos santos, separados deste mundo, completamente consagrado para Deus. Então, quer conhecer uma pessoa que verdadeiramente foi regenerada? Ela procura se santificar. Ela é seletiva em determinados vínculos, em determinados ambientes. Ela não procura se contaminar. Já ouviu um ditado que diz: quem não quer cair não anda em lugares escorregadios? Sabe qual é a distância que você tem de Deus na sua caminhada cristã? A mesma que você tem da Bíblia. Certo pregador, em determinado momento, ele disse bem assim: ou a Bíblia lhe afastará, ou a falta de leitura da Bíblia lhe afastará de Deus, ou você, por conta própria, se perderá nesse caminho. A falta, na realidade, tentando reformular esse pensamento, ou a Bíblia lhe afasta do mundo, ou o mundo lhe afastará da Bíblia. Esse é o pensamento. Ou a Bíblia lhe afastará do mundo, ou o mundo lhe afastará da Bíblia. Então nós temos que nos apegar à palavra de Deus. Guardei, o que é que diz o salmista Davi? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, esse segundo estágio é diário, é contínuo, é o estágio da santificação. Fomos chamados para sermos santos. Fomos chamados para ser separados. Terceiro estágio, que é aquele que não aconteceu, é aquele que vai acontecer, que agora nos remete e nos reporta para o futuro, que é o estágio da glorificação. Somos salvos. Fomos salvos pela regeneração, somos salvos pela santificação e agora seremos salvos pela glorificação. E o que é a glorificação? É o dia em que nós encontraremos com o Senhor. E nesse dia, irmãos, é o dia em que nós vamos apresentar a Ele toda a nossa labuta e o nosso labor. Vamos trocar a nossa cruz pela coroa. Por isso não peça a Deus uma cruz menor ou mais leve. Peça ombros mais fortes para que você possa carregá-la até o fim. Porque o tamanho da tua cruz vai determinar também o tamanho da tua coroa. A glória, o peso da tua cruz vai também determinar o peso e a glória da tua coroa. O dia da glorificação é o dia em que nós encontraremos com o Mestre face a face, para sermos recompensados por tudo que fizemos nessa terra para a glória do seu nome. É o dia em que teremos um novo nome, que teremos um novo corpo, que teremos uma nova vida por completo, corpo glorificado. Para as mulheres, sem celulite, sem estria, olha que lugar tão maravilhoso. Sem o que mais, irmãs? Sem manchas, sem varizes, oh meu Deus do céu, sem rugas. Que é isso ali, Almena, pelo amor de Deus? Misericórdia, meu Pai. Sem nada disso. É esse o nosso objetivo principal. É essa a nossa grande meta. Estar diante de nosso Deus um dia, face a face, e receber de suas mãos a coroa da vida, a coroa da glória, a coroa da salvação. Se isso não é a tua maior ambição, provavelmente você ainda não teve um encontro com Deus. Se esse não é o teu maior desejo, estar em Cristo e viver com Ele para todo sempre, você está perdendo tempo no lugar errado. Para ser bem sincero com você. Você está perdido naquela procissão que vai ouvir da parte de Deus. Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Então desenvolver a salvação
com temor e com tremor, conforme está escrito. O apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, sabe o que, irmãos? Não brinque de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. Com temor e tremor, fala da responsabilidade, do compromisso, da seriedade de vivermos com Deus e, sobretudo, para Deus. Quanto ao mais desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Precisamos, ou seja, evoluirmos, precisamos crescermos, precisamos progredir. Há pessoas que envelhecem na igreja, mas não crescem. Não cresce, não frutifica. Nisto é glorificado o meu nome, que deis muito fruto. Como é que o nome de Deus é glorificado através da sua vida? Quando você começa a frutificar. Quando você começa a produzir frutos. Nisso o nome de Deus é glorificado na sua vida. Toda a salvação nesses processos que vos foram citados. Do tempo passado, do tempo presente, do tempo futuro, que se resume em fomos salvos por meio da regeneração, estamos sendo salvos por meio da santificação, seremos salvos por meio da glorificação. Tudo isso se resume em uma palavra, chamada redenção. E eu quero encerrar com este termo, que é um termo comercial da época. Redenção também tem 3 momentos a palavra redenção. E ela era aplicada quando um senhor ia ao mercado de escravos. Ele olhava dezenas, centenas, talvez milhares de escravos. Olhava para um, olhava para o outro. E não conhecia, não tinha vínculo com nenhum deles. Não era questão de mérito, era questão de graça. Uma graça que advinha da sua liberdade, da sua soberania de escolher quem ele quisesse escolher. E ele chegava para aquela multidão: ei, você aí, ei, sim, ei, você mesmo, é você, vem aqui. E ali assinava a promissória, o contrato. E naquele contrato tinha um nome bem grande chamado redenção, que significava foi retirado, ou melhor, foi comprado. O escravo foi comprado. Segundo, foi retirado do mercado. E terceiro, nunca mais será posto à venda. Você consegue entender isso? Essa mesma palavra redenção, que é um termo comercial, foi aplicado na teologia paulina, elaborada por Paulo, para dizer que em Cristo nós vivemos uma redenção. Isso significa que lá no meio do mundão, o Senhor nos viu e disse: ei, você, é você mesmo, vinha. Nos tirou, nos comprou, nos tirou do mundo. E terceiro lugar, nunca mais nos colocará à disposição do mundo. Você entende o que é isso, irmão? Nos comprou do mundo, nos tirou do mundo e nunca mais nos colocará à disposição do mundo. Quando acontecia isso, porque existiam muitas negociações, muitas expressões comerciais, existia algumas que não chegavam nesses 3 níveis, nessas 3 etapas. O camarada comprava um escravo, mas deixava lá. Está vendo? Aquele escravo ali, eu quero ele, mas deixa ele aí. Eu comprei ele por R$2.000, vou tentar, deixa ele aí, quem sabe eu consigo ganhar um dinheiro em cima dele. Quem sabe eu consigo ganhar mais R$1.000 em cima dele. Não é assim que muitos hoje compram um carro, vai numa concessionária, quanto é esse carro? Esse carro custa 25 mil. Pronto, comprei, está pago, deixa ele aí. Eu quero vender ele por 28. Se alguém chegar dando 28, é 1.000 seu, você ganha 1.000 de comissão e eu acabo ganhando 2.000. Não é assim que acontece? Compra e deixa lá no mercado. Há outros que compram e tira do mercado. Usufrui, anda, usa, mas depois devolve para o mercado para negociar, para comercializar. Muitos faziam isso também com escravo. Alguns compravam escravo, deixavam lá para ganhar dinheiro em cima de escravo. Outros compravam escravo, começavam a construir um campo, construir uma casa, uma propriedade. Depois que acabou a vida, ou melhor, a utilidade do escravo, devolviam o escravo. Como se fosse
em termos de carro hoje, para que os irmãos entendam melhor, é como comprar um carro, deixar na concessionária para tentar ganhar dinheiro em cima dele. O outro comprar o carro, passear, usufruir, ser beneficiado, utilizar na medida do possível, mas depois de 3, 4 anos, colocar à venda de novo. Mas o termo redenção, vocês entenderam, se implica em 3 coisas: comprar, tirar e nunca mais vender. É como comprar um carro, tirar do mercado e colocar uma placa bem grande: não vende-se. Não estar à venda. Aqui tem um valor sentimental que é incomerciável, inegociável. Para que você possa entender, foi o que Deus fez conosco. Nos comprou do mundo, nos tirou do mundo e nunca mais nos colocará novamente nesse mundo. Esta é a palavra redenção. Se você entendeu isso, eu só tenho mais algo a te dizer. Desenvolva a tua salvação com temor e com tremor. Desenvolva a sua salvação, não a buscando, porque a salvação não é uma busca baseada em uma meritocracia, mas vivendo, porque a salvação é um dom baseado na graça. E a graça é o favor imerecido. E se existia uma espécie de gente na história que vivia uma gratidão inexplicável, sabe quem era? O escravo, que viveu a redenção. Quando ele saiu, foi comprado, ele pensava consigo: alguém me valorizou. Quando ele saía do mercado, alguém me quer. Quando ninguém colocava mais à disposição para nada, ele disse: agora só me resta uma opção de vida: viver para o meu Senhor, viver para aquele que me comprou, para aquele que me valorizou, para aquele que pagou o preço por mim. Por isso desenvolver a salvação, na certeza que salvos já fomos, mas precisamos sermos santos e dessa forma viver essa salvação, desenvolvendo no sentido de evoluirmos e progredirmos, para que um dia nós possamos viver o momento sublime, o ápice, o grande apogeu da nossa vida cristã, a glorificação, recebermos a coroa de glória, a coroa de vida. Amém, amados? Então desenvolva a sua salvação com temor e com tremor. Vamos nos colocar em pé. Quantos aqui têm convicção da salvação? Quantos aqui têm a certeza que se fechar os olhos por qualquer motivo nessa terra, abrirá os seus olhos na grande Jerusalém celestial? Quantos têm essa plena convicção? Quantos têm esta certeza? Estas coisas vos escrevi, está escrito, para que tenha certeza da vida eterna. Sabe, querido, Deus espera que você tenha certeza absoluta que o seu nome está escrito no livro da vida. Que não há borracha nem corretivo do capeta que possa apagar. Almena me viu esses dias na Câmara dos Vereadores fazendo um funeral, quando um rapaz chegou para mim e disse bem assim: eu não consigo entender como vocês, crentes, lembra dessa conversa? Tem a presunção e a ousadia de dizer que são salvos. Isso é um absurdo. Vocês podem dizer que estão buscando a salvação, mas afirmar que são salvos
eu disse a ele: olha, essa certeza que nós temos, que parece ser até loucura, não vem de nós mesmos. Não vem de nós mesmos. Vem daquele que nos garantiu a salvação. Foi Ele que nos assegurou. E se Ele disse que se alguém nele estiver, tem a vida eterna, então eu creio. Porque se Ele disse, está dito. Se Ele selou, está selado. Se Ele escreveu, está escrito. Se Ele determinou, não há quem possa invalidar, nem destituí-lo. Se essa certeza que nós temos não vem de nós mesmos, porque parece loucura. Parece loucura, pessoas tão falhas, pessoas que cometem tantos erros por meio de pensamentos, por meio de palavras, por meio de atitudes, de ações e de omissões, diariamente. Na verdade, não somos dignos, e eu não estou dizendo aqui em momento algum que merecemos isso. Mas o que me faz prostrar diante desse Deus e adorá-lo mais e mais é a certeza que pela graça somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de mim, isso não vem de ti, isso não vem de vós, é dom de Deus, é obra de Deus, não por meio de obras, para que ninguém se vanglorie diante dele. Então não estou aqui para me vangloriar diante dele, estou aqui simplesmente para agradecer e engrandecer e dizer quão grande salvação ele fez por mim, quão grande obra Ele realizou em mim e tem realizado, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o fim. Ele não vai desistir de você, Ele não vai deixar esta obra incompleta. Aquilo que Ele começou, Ele há de concluir. Tenha certeza disso. Nem os demônios do inferno poderão impedir de concluir a obra que Ele começou, queira Satanás ou não, queira os demônios do inferno ou não. Se o Senhor nos converteu, convertido nós somos. Se o Senhor nos sarou, sarado nós somos. Se o Senhor nos libertou, livre nós somos. Se o Senhor nos salvou, salvo nós somos. Eu olhei para o Senhor, o Mena presenciou toda essa situação, eu disse: você me entende? Ele ficou calado, ponderando nas minhas palavras. Então não é presunção, não é altivez, não é orgulho, não é arrogância. Perdão, não é presunção, não é altivez, não é arrogância, mas é orgulho sim. Não orgulho em mim, mas orgulho em Deus. A gente é capaz de se orgulhar sem ser arrogante. E eu tenho um orgulho medonho, como diz o pernambucano, no Deus do qual eu sirvo. Essa satisfação tremenda que nos move e gera esse orgulho santo. E quando se fala de orgulho, a gente sempre atrela para o aspecto pejorativo, né, Elisângela? Mas há um orgulho santo, orgulho de dizer: eu sou filho, eu sou servo. E muito mais do que isso, eu sou amigo de Deus, ouço a Deus, falo com Deus e ando com Deus. Isso é loucura. Então que seja loucura, que seja essa santa loucura que o mundo não consegue entender, que a sabedoria humana não consegue decifrar, porque os homens naturais não discernem das coisas espirituais. Somente os espirituais conseguem entender e viver o sobrenatural. Escuta o que eu te digo, igreja. Eu sou salvo. Eu não estou salvo. Não se trata de um estado. Em
em minha vida. Eu sou salvo. Se há algo que eu tenho plena convicção e certeza, mais do que minha cidadania terrena, é minha cidadania celestial. Se há algo que eu tenho plena certeza, é que em Cristo, por meio dele, eu posso ter convicção, segurança inabalável de que sou salvo. Não simplesmente estou salvo. Ah, pastor, o senhor não sabe o que vai acontecer com o senhor amanhã. Realmente você tem razão. Eu não sei o que vai acontecer com o meu amanhã, mas de uma coisa eu sei: Ele vai estar comigo no meu amanhã. Jesus ontem, hoje, para todo sempre é o mesmo. Aquele que diz: não te deixarei, não te desampararei, não te abandonarei. Onde quer que fores, eu irei. Onde quer que estejas, eu estarei. De uma coisa eu tenho certeza: Ele estará comigo no meu amanhã. Ele estará comigo no meu futuro, me guardando, me protegendo, me livrando e me levantando caso eu venha cair. Conforme está escrito: se cair, não ficarei prostrado. Ainda que o justo caia 7 vezes, o Senhor levantará 7 vezes. Eis que te tomo pela mão direita e te ponho de pé e te digo: não temas, eu estou contigo. Eu te ajudo, eu te fortaleço por meio da minha destra fiel. É nesse Deus que eu creio, que entra na cova para nos socorrer, que entra na fornalha para nos livrar. É esse Deus que atravessa o mar, destrói fortaleza, derruba gigantes para nos livrar e para nos proteger. É nesse Deus que eu creio, é nesse Deus que coloco toda a minha confiança e posso dizer: sou salvo através do sangue derramado na cruz do Calvário, através do preço que foi pago. Sou salvo através da graça, através da fé em Cristo Jesus. Isso não vem de mim, é dom de Deus, é dom de Deus, é dom de Deus. Aleluia. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.